Hoje eu vou entrar num vespeiro e eu sei muito bem disso. Mas é um vídeo necessário. Porque quando a gente fala de preços dentro do tarô, da espiritualidade, das religiões, muita gente já vem com uma defesa e um argumento na ponta da língua prontos para justificar aquilo que ele está fazendo. Ah, mas eu cobro porque a minha energia vale. Porque eu estou colocando ali a minha energia em risco. Se você está achando que você está colocando a sua energia em risco, então é melhor talvez você não tirar tarô, que aí a sua energia vai ficar intacta. Você concorda comigo? Ah, mas eu estudei anos. Ah, mas porque quem cobra barato está desesperado. Quem cobra barato é charlatão. Mas será que é sempre assim mesmo? Então vamos falar uma verdade que talvez incomode você que está vendo esse vídeo. Às vezes as pessoas não estão defendendo o valor do trabalho delas. Elas estão defendendo uma narrativa que justifique o preço que elas escolheram cobrar daquele serviço. E antes que alguém entenda errado, uma profissão tem direito de cobrar pelo seu tempo, pela sua experiência, pelo estudo, pela dedicação, pela forma como trabalha. Isso é normal. Todo trabalho tem valor. Mas lembrando que você que escolheu essa profissão. Mas existe uma linha muito fina entre valorizar um serviço e criar uma ideia de que quanto mais caro, mais espiritual, mais poderoso é verdadeiro. Porque o preço alto de uma tiragem não é o preço de uma sabedoria e nem prova dela. Uma pessoa pode cobrar R$ 50 e fazer um atendimento sério, ético e responsável, e uma pessoa pode cobrar 500, 600, R$ 1.000 e ainda assim entregar algo vazio. O dinheiro ele não mede a conexão espiritual de ninguém. E outra coisa que eu acho muito curiosa, existe uma tentativa de colocar quem cobra barato automaticamente como alguém inferior. Ah, fulano cobra barato porque ele está desesperado. Mas às vezes a pessoa só está cobrando barato porque ela quer atender mais pessoas. Até porque, deixa eu te falar uma coisa, tem pessoas que não têm a capacidade de pagar 500, 600, R$ 1.000 numa tiragem. Às vezes elas precisam de um preço mais acessível. E quando você fala isso, porque às vezes eu vejo muito cartomante falando assim, se você tá liso, então deita e dorme. A ignorância, o ego dessa pessoa falando mais alto, você tá vendo? Porque tem gente que precisa às vezes de uma orientação, que tá ali querendo fazer uma pergunta, tá querendo saber, sabe, um conselho, e a pessoa não tem condições de pagar preços absurdos, então ela vai procurar uma tiragem mais acessível para ela. E tem gente que oferece esse trabalho. Porque essas pessoas, elas entendem a espiritualidade de outra forma. Porque ela não acredita que uma consulta precisa custar o valor de uma conta inteira. O problema não é nem cobrar caro. O problema é quando a espiritualidade ela vira uma ferramenta para criar medo, dependência ou a sensação de que a pessoa precisa pagar cada vez mais para ter acesso a uma resposta. E isso não acontece só no tarô, tá? A gente vê isso em vários lugares. Dentro de igreja, dentro de grupos espirituais, em qualquer lugar onde existe busca humana por respostas. Quando alguém está fragilizado, procurando uma direção, é muito fácil vender uma ideia. A ideia de que só eu posso te ajudar, ou só pagando esse valor você vai conseguir. E aí a pergunta que fica, por que a espiritualidade não deveria ser medida pelo tamanho da cobrança? No final, o que vale é a seriedade de alguém que não é o preço da consulta. É a ética, a responsabilidade, é a forma de como a pessoa trata a pessoa que chega até ela. E tem outro ponto que ninguém fala. Às vezes uma leitura ela pode parecer extremamente precisa, mas tem uma coisa que ela precisa ser observada. Como essa informação chegou até ali? Porque tem uns tipos de atendimento que a pessoa ela já começa fazendo vários tipos de perguntas da vida da pessoa. Você está passando por uma mudança? Tem alguém te incomodando? Você está com problemas financeiros? Está com problemas no relacionamento? E sem perceber, o consulente ali vai entregando informações preciosas. A pessoa vai contando a própria história, vai dando pistas, e aquele atendimento começa a ser construído em cima das informações que elas foram coletadas. E isso ainda fica mais complicado e delicado quando você consulta uma mesma cartomante durante anos. E por que eu falo delicado? Não se sinta atacado, por favor. Você pode consultar a mesma cartomante, mas é sempre bom observar. Porque aquela pessoa ela já sabe sua vida, ela sabe seus relacionamentos, ela sabe seus medos, ela sabe seus padrões. Então, em alguns casos, deixando bem claro, ela não está apenas
interpretando cartas. Ela também está analisando você. E eu quero deixar muito claro aqui pra você. Isso não significa que todo tarólogo faz isso. Existem pessoas muito sérias, éticas, que estudam, que respeitam, que não precisam ficar criando uma imagem de superioridade na internet. O problema é outra coisa. O problema é quando alguém começa a usar a internet para criar uma regra universal. Quem cobra barato é charlatão. Quem cobra barato está desesperado. Quem cobra barato não tem conhecimento. Mas de onde veio essa ideia mesmo? Porque no fim das contas, uma pessoa que cobra 50, 10 reais ou 500 reais não define sozinha a qualidade dela. O que define é a postura dela, a ética e a responsabilidade. E tem uma coisa que eu acho muito curiosa. Às vezes esse discurso contra quem cobra barato parece menos uma defesa da espiritualidade e mais uma tentativa de desvalorizar um possível concorrente dela. Porque uma pessoa que cobra mais barato, para essa pessoa, se torna um concorrente que talvez vai conseguir mais consulente, vai levar talvez possíveis consulentes que ela achava que deveria ser dela. Entendeu? Então é muito sobre isso. Porque se uma pessoa ela acredita tanto no trabalho dela, por que ela precisa convencer todo mundo de quem cobra menos é inferior? Talvez o problema não seja o valor da outra pessoa. Talvez o problema seja o medo de perder espaço. E cada profissional tem o direito de colocar o preço que quiser, que acredita ser justo para ela. Mas ninguém tem o direito de transformar a opinião dela numa lei universal. E o pior é que isso gira em vários tarólogos aqui na internet, né? É aquele medo de perder consulente. E tem mais uma coisa que eu preciso falar pra você, cartomante. A pessoa que consulta com você, ela não é sua propriedade. Ela não tem a obrigação de só procurar você. Não existe só você no mundo da cartomância ou do tarô. Não existe só você. Essa pessoa que se consulta com você, ela não assinou um contrato de exclusividade espiritual com você. Se ela quiser conhecer outros tarólogos, outra abordagem, outra forma de interpretação, ela tem total direito disso. E isso não deveria ser visto como uma traição ou como uma falta de confiança. Às vezes uma pessoa ela procura outros profissionais porque quer novas expectativas, outras perspectivas, quer ouvir outras formas de enxergar a mesma situação, quer conhecer outros métodos. E isso acontece em qualquer área da vida. Você vai no médico e pode querer ouvir uma segunda opinião. Você vai num advogado, mas você pode procurar outro. Você vai num salão de cabeleireiro, mas você também pode ir em outro qualquer dia para experimentar outro corte feito por aquele outro profissional. E isso faz parte da liberdade de escolha. Então, para quem trabalha com tarô e se incomoda com a concorrência, a pergunta aqui não deveria nem ser: como eu posso melhorar o meu trabalho? Se você acredita que o seu atendimento vale aquele preço, mostre o seu diferencial naquela questão. Mostre o seu estudo, mostre a sua ética, mostre a sua forma de trabalhar. Mostre aquilo que faz uma pessoa escolher você. Porque é um profissional forte, um profissional que acredita no seu trabalho, que acredita em si próprio, não precisa destruir o outro, porque concorrência vai existir em qualquer área da sua vida, em qualquer lugar. Tem vários salões de beleza, vários restaurantes, várias lojas, vários profissionais oferecendo o mesmo tipo de serviço. E cada um vai conquistar o seu espaço pela sua qualidade, pela experiência e pela forma que é tratado. A pessoa que se consulta hoje com você pode continuar com você amanhã, mas ela também pode conhecer outras pessoas no caminho. E você precisa entender isso. Você não é exclusivo não, Alecrim. Você não é protagonista do mundo. Você é protagonista da sua história, das suas coisas e da sua vida, e não do universo. Porque quando existe uma confiança verdadeira, você não precisa prender ninguém. Você faz um bom trabalho e deixa a pessoa escolher voltar. Bem, era isso que eu queria dizer hoje para vocês. Espero que eu tenha passado algum tipo de lição e ensinamento para essas cabeças perdidas, que acham que são o centro do universo, que querem colocar as coisas como se fosse uma coisa fundamental, como se fosse um fundamento. Eu vou te falar uma coisa, antes do tarô se tornar místico, ele era apenas um jogo de baralho usado pelos nobres, pela burguesia. Lá pelo século XIX e XX que ele foi se tornar uma ferramenta mística porque nós o transformamos em místico. E isso deixa ele ainda mais poderoso. Então para de inventar história, principalmente quando as pessoas começam com aquele papo de ai, mas você precisa ter dom pra tirar tarô, porque não precisa estudar. Ai, ó, conversinha furada pra não aprender e fazer o que quer. Me poupe, tá? Para de espalhar baboseira na internet. Até o próximo vídeo.